Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Agora vamos falar de ilustração mesmo. A Sierra Online foi quem criou isso no primeiro momento. King's Quest. Sim, Police Quest e King Quest. Antes disso, Em 1979, o programador da IBM, Ken Williams, compra um Apple II, isso chega a ser irônico, com o objetivo de desenvolver um compilador Fortran para esta máquina. Neste meio tempo, sua esposa, Roberta Williams, começou a se aventurar nas aventuras em modo texto disponíveis e também a ficar insatisfeita com o fato de que seriam melhores se pudesse usar recursos gráficos do computador para aprimorar a experiência do jogador. Lembrar que o Apple II tinha a resolução de 280 por 192 por cores, um absurdo para a época, realmente. Isso em Double Hi-Hat. não, hi-hat só. HGR. Ela queria assim, mais bonitinho. Exatamente. Assim surgiu a Online Systems, que posteriormente foi renomeada de Sierra Online. Queria Quem saber quiser por que ler esse nome de Sierra. algum acidente geográfico lá da região, não me lembro. Isso está no livro Hackers, de Stephen Levy, que eu não me canso de dizer que qualquer um que se interesse pela história da informática tem que ler esse livro. Plá, plá, plá. Hackers, Heroes of the Computer Revolution, autor Stephen Levy. Leiam. Não estamos ganhando nada com isso. Ainda. Seu primeiro produto foi Hi-Ace Adventure Zero Mission Asteroid, em 1980. Um jogo de aventura que mesclava texto e imagens, basicamente 2/3 superiores da tela para a imagem e 1/3 superior para o texto. Torna a marca registrada desse gênero, Agora igual os que a gente fala. Agora Em detalhe, não só do jogo da Serra, basicamente quase todos os jogos de aventura trabalham com uma parte gráfica, trabalham com um conceito assim. Agora você sabe o que foi no Apple, sabe que não é uma curiosidade, né? O modo HGR do Apple, ele Isso. é dessa forma. Ele tem, eu acho que 4 linhas embaixo que você pode colocar texto. Sim, E em cima o gráfico. O HGR2, que a tela toda é gráfica. exatamente. E aí, Fizeram será pensando que em Adventure. será que o Oz inventou um modo gráfico só para Adventure? Olha, quanto o Oz estava ganhando da Serra pra fazer? Pois é. Não duvido nada que tenha sido o fator inspirador mesmo. Não. Sempre achei muito esquisito aquilo. Pô, era fazer o placar do Breakout, pô. Que é mais plausível. É só um comentário agora que eu contaram da Infocom e da Adventure International. A Sierra, ela nunca foi uma empresa especificamente focada em jogo de aventura. Vai lembrar o BC's Quest, a Fortires e o próprio Oswell que tem para MSX. Ela também distribuiu jogos que eram de arcade, eram jogos do estilo joystick, atira e pula, né? Até os últimos jogos dela, o Team Fortress 2, se eu não me engano, não é. Até a época do Team Fortress 2 tinha jogos que ela estava distribuindo que não era dessa forma. Ela distribuiu o Texter, né? Eu peguei o Oswell, que é o que é do MSX, de 83, 84 esse jogo. Ela foi no Japão pra vender os jogos dela, aí acabou, em vez de conseguindo vender os jogos dela, ela voltou com um monte de joguinhos. Uma delas era da Game Arts, o Sylphied, o Texter, Leyland, todos que rodavam em PC 88, ela trouxe pra publicar nos Estados Unidos e portar para as máquinas ocidentais. E fez muito sucesso. Aí daí. Mesmo que os portes não sejam bons. Até porque o rádio que rodava. Sylphied que diga. Sim. Não ajudava. Bem, daí ela fez todas as séries Quest, né? King's Quest, que são até o 6. Ela começou com o King's Quest. Depois teve o Police Quest, que teve também Police Quest, acho que foi até o 3. O Space Quest, que foi acho que até o 4 ou 5. Acho que até o 5. 4, o King's Quest foi até o 5. Police Quest, até o 3, nada. Police Quest, eu tô aqui com o SWAT de 2001. Ou seja, ainda tá indo.
A Sierra não existe mais, né? Como... Mas até onde ela foi, ela fazia a série Police Quest. Teve Police Quest, que durou... Eu lembro de 3, né? Então teve mais. O Police Quest é o Law and Order deles. Tinha um monte. O Space Quest, eu sei que teve 5. Sim. E sem contar sem contar o melhor jogo de todos, que é baseado na minha vida, né? Oh my God. Quando você tinha cabelo, quando você estava meio caminho de perder o cabelo, que o mais Larry ou menos tem por aí. O Larry ainda tem metade do cabelo. Liso e Sweet Larry. Diz passagem, eu tava outro dia procurando músicas, arquivos para material para Retro Hits e tem até o 7. Acho que esses últimos já foram feitos por fã. Aliás, o Laser e Sweet Larry ganhou recentemente um remake sensacional. E Sander sorria. Tem pra macOS. Não, eu sei, eu joguei ele, pô. Foi até o final dele. Claro. Ele vai pra aquele ad cheio de gostosas. Eu já sabia da história. Dá uma sunguinha pra ele, e a sunguinha é assim, um elefante. Ah, meu Deus. Com a tromba, né, na frente. Com a tromba na frente, exatamente. E nesse momento tem que subir a classificação indicativa do episódio. Para 16 anos. Mas no mínimo 14 anos. Ah, tá. Falar de Larry tem esses problemas. Tem. Sweet Larry tem esses problemas. Vamos lá, e o que o pessoal da Sierra desenvolveu? Desenvolveu um ambiente de gráfico, você tinha texto, você tinha, às vezes, alguma coisa para digitar, mas basicamente a tua navegação era na base do joystick, na base do mouse, você inclusive movimentava o personagem pelo cenário, pegar objetos para ir para as direções, né? A partir dos controles, não precisava digitar norte, sul, oeste, leste. Tinha animação quando você conseguia fazer. Já era mais point and click. Era mais ou menos point and click. Você basicamente usava as setas para levar o personagem ao ponto onde era para ele praticar a ação, tipo levar para perto da porta, aí você digitava open door, ou levava para perto do barman e falava tal com o barman. Assim. Não, às vezes nem digitava. As versões mais novas, nem digitação você tinha mais, você já tinha o botão com ação embaixo. Então, do primeiro, do clássico. E para facilitar o desenvolvimento, né, para fechar aqui o assunto, desses jogos, até que eles faziam para várias plataformas, né, eles desenvolveram um ambiente também, o AGI, né, o Adventure Game Interpreter. Que é o mesmo esquema da Scum, né? É irmãozinho do Scum. Disponível para BMPC da época, 1000 e PC Junior, TRS-80 Color, só no modelo 3, né, Juan? Opa! O Apple IIe com 128K de RAM, Apple II GS, Amiga, Atari ST Macintosh. Como isso exigia memória, eles simplesmente fingiram que Atari 8-bits e Commodore 64 não existiam. Enfim, eu posso rodar em todas essas plataformas, tirando o PC Júnior. Yes, we can. Aliás, tem aquele lance que o pessoal do Coco descobriu depois de alguns anos, né? A minha teoria é de que eles fizeram o porte, a Sierra fez isso, né? Mas foi assim de maneira assim tão rápida e tão fácil. Faz aí, portou, funcionou, pá, deu release. Não sobrou ninguém na Sierra que se lembrasse dos detalhes do porte, mas por exemplo, o Leisure Suit Larry e o King's Quest, que eles rodam S9 Level 2, eles não rodam no HDB2 lá no Disk Extended Color Basic, eles rodam só no sistema operacional S9, e eles são iguaizinhos à versão do PC. Eu me lembro que pela primeira vez eu joguei Larry num PC com EGA, assim, pelos idos de 87, 88. Aí fui fui rodar a versão pra Coco 3 igual, rigorosamente igual. Até mesmo, até o som limitado, o sonzinho limitado é o mesmo, tanto no PC quanto no Coco. É porque o Coco 3 e o EGA são mesmo um modo gráfico, né? Sim, é. E uma coisa que o AGI contém são os blocos gráficos dos elementos das telas. Deve ser tipo uma máquina virtual do gênero. É o mesmo conceito. Assim, você poderia... Conceito de Scum VM. É o mesmo conceito. Na verdade, o Scum VM ele é um pouco mais sofisticado. Já que a gente está citando tanto de Scum VM, vamos lá. Inicialmente ela era chamada de Lucasfilmes Game, né? Com o objetivo do licenciamento das franquias de cinema para o mundo dos videogames. Mais ou menos como a Sierra, também não era empresa específica de jogos de aventura. O seu primeiro produto desse gênero foi o jogo Labyrinth, baseado no filme homônimo de 1986, lançado para Apple IIc e IIe. Por que IIc e IIe? Memória, 128. 128. Que exclusão, assim, cara. Eu me senti excluso nessa época. Eu não tinha IIe, eu tinha 2 Plus. O Brasil inteiro. Azar o seu.
Basicamente, se você não tinha o seu 2E, azar o seu. Pois é. Não, 2C era impossível, 2E já era difícil. Na época eu tinha um 2 Plus clone, diga-se de passagem. Todo mundo tinha um 2 Plus clone no Brasil, cara. 2E, só quem comprou depois um PK3000. 2C e 2GS era sonho de consumo, era louco devaneio. Com certeza, caro até dizer chega. Então vamos lá, tinha pra 2C e 2E, quer dizer 128K de RAM, Commodore 64, MSX2. O qual eu não sabia, pra mim agora é novidade. Tá em japonês, mas tá lá. PC88. Aliás, a Cláudia assistiu há pouco tempo, a gente assistiu o Labirinto, esse filme. E FM7, tem um jogo legal pra testar no meu FM7 aqui que eu não sabia. Os portes do MSX2, PC88 e FM7 foram portados pela Pony Cannon. Esquece, não tá bom porte. E aí nós temos, você vai poder ver David Bowie com o seu penteado modelo bolo de casamento, né? Tina Turner. Claro. Parece que ele tinha matado um urso e amarrado na cabeça, né? Sinceramente, ele parece uma drag queen. Vamos deixar isso aqui não é um podcast sobre David Bowie. Não, isso aí tem um Máquina do Tempo só especial, 2 partes sobre David Bowie. Vão lá e ouçam. Pra continuar, Lucas, ela aprimorou o conceito criado pelo casal Williams, né? E assim, até pulando um pouquinho o ponto de corte, assim, vamos falar de como jogos como The Secret of Monkey Island, Full Throttle e até o The Dig. São jogos já do primeira metade da década de 1990. Maravilhoso, e uma curiosidade sobre The Dig, tá? O roteiro dele foi feito para ser um filme, só que na época os efeitos especiais necessários para fazer o filme sairiam muito mais caro do que qualquer produção já feita pela LucasArts. Aí eles preferiram pegar esse enredo que já estava maravilhoso e lançar um jogo baseado nele. Aliás, Sandra, você começou a falar da Lucas, isso que você falou o principal. A LucasArts, a gente anteriormente chamou você como Lucasfilm Games, ela foi criada basicamente com o objetivo de gerenciar o licenciamento das franquias dos filmes da Lucasfilm para videogame. Sim, claro. E principalmente na época de Star Wars. Tinha uma tonelada de clones não licenciados de Star Wars. De ET também, né? ET de Atari. Senhor do céu. Vamos lá, se a Sierra tinha o AGI para facilitar o desenvolvimento e simplificar bastante, a Lucas desenvolveu também uma ferramenta para isso, que eles chamaram de Script Creation Utility for Manic Mansion, ou SCUM. Né? Adivinha qual foi o primeiro jogo que utilizou esse cara? Manic Mansion. Commodore 64. Isso. O que pra mim também tem uma novidade aqui, desculpa te interromper, isso pra mim é uma novidade. Pra mim ele tinha sido feito pra Apple e portado pros outros, mas não, ele foi feito pra Commodore 64 e portado pra Apple, IBM PC, Amiga, Atari ST e uma outra que eu não sabia, Nintendinho. Aliás, tem 2 versões e tem histórias engraçadíssimas dessas versões. O de FM Taos eu tenho. Seguinte, na época a Lucas entrou em contato com a Jaleco para lançar a versão do NES, né? Já que a Jaleco tinha contrato com a Nintendo e a Lucas não. O presidente americano da Jaleco teve que submeter o jogo para a Nintendo. E ele foi fortemente censurado porque o jogo tinha um monte de piadinha e tudo mais. A Nintendo tinha ainda tem um forte código de conduta. Uma palhaçada que fez ela quase falir nos últimos anos, né? O sangue verde do pessoal do Mortal Kombat? Mais ou menos por aí. Fatality. Mas teve uma coisa em especial que passou do crivo da Nintendo e saiu na versão final. Você podia assar o hamster no micro-ondas. Ui! Assar não, explodir. Explodir, né? Literalmente. Lá você pegava o hamster da sua irmã e botava no micro-ondas e explodia o bichinho. Porque o pessoal da Lucas, a maioria não gostava de hamster. Deu pra notar, né? Faz sentido. Percebe-se. Isso passou na primeira versão. A Lucas, pra versão europeia, teve que censurar isso. Então tem uma versão 1.1 desse jogo. Depois do que aconteceu com esse furo do hamster, a Nintendo obrigou a Jaleco a fazer uma terceira versão pro mercado japonês totalmente diferente. Mas essa não foi feita pela Lucas. Eles também mudaram o gráfico, o jogo ficou mais com cara de anime. Uma curiosidade do pessoal do Page Table, nosso amigo lá, os amigos do Michel Steele, eles andaram publicando os materiais explicando como funciona a linguagem de scripting do SCUM. Aí uma coisa que você percebe rapidamente quando você vê lá que o troço foi realmente feito por Commodore 64. Digamos que grande parte daquilo que a linguagem permitia estava preso às limitações do hardware. Muito interessante de ver isso, né, bicho? Oh, yeah! Aliás, o pessoal da versão NES disseram que o port da versão NES foi o mais
fácil de serem feito de todos. Por que será? Além das peculiaridades próximas, o NES tinha um monte de ferramentas e particularidades dele que facilitavam o porte. Pareciam-se com o Commodore 64, né? Não era só por causa disso, é por causa também que o NES era uma máquina de tiles ambulante. Logo, fazer o jogo em tile era muito mais fácil do que fazer em raster nos outros computadores. Ele tinha video-ROM. Exatamente. Mas vamos pular aqui para os outros. Depois do Manic Mansion, né? Principalmente que agora remete a outro cara que também moldou a minha diversão na minha infância, que é o Bob Withers. Dois caras, Bob Withers e Stephen O'Dia. Só uma coisa, vocês citaram as continuações do Manic Mansion? Zack McCracken, de 1988, e o Day of the Tentacle, que é de 93. Acho que Day of the Tentacle é de 95, não? Não, 93. 95 é a versão multimídia em CD. Isso. Tá. Com voz, né? Então são continuações do clássico. Continuando falando do Bob Withers e do Stephen O'Dia. Vocês falam, eu só vi anúncio nas revistas, Microsistemas e outras, mas não, os anúncios mostrando os adventures do CP400 e ficava, queria ser legal tivesse para MSX. Parece interessante. Era esse o Paperboy que eu queria que tivesse no MSX. Bob Withers, ele meio que inovada nos adventures do TRS Color, que eram basicamente de textos, e começou a implementar aquela mesma abordagem do Apple, de ter 2/3 de tela com gráficos e 1/3 com texto, e utilizando os poucos recursos gráficos que nós tínhamos no TRS Color, né? A gente basicamente no modo de alta resolução, que era 256 por 192, só tinham duas cores, preto e branco. Era 250 e artefato. Não, tinha preto, branco, preto e branco. Preto e branco, isso aí. Preto, branco, branco e preto e preto e branco. Tinha várias combinações. Então, o branco e preto, estou dizendo que o branco e preto virava azul e o preto e branco virava vermelho, ou laranja, ou amarelo, ou salmão. Ou verde, ou dependendo do reset que você dava. Não, o verde só nos Mix Pau M, né? É verdade. Era sempre uma cor avermelhada, barra laranjada, barra amarelada. E o azul. Verdade. E o Bob Withers, junto com o O'Dia, eles conseguiram utilizar desses parcos recursos da máquina pra fazer uns adventures bem legais, cara. Eu lembro da minha infância de perder muito tempo jogando Shenanigans. Não estou ouvindo mais Sander. Na verdade, não estou ouvindo mais ninguém. Eu estou ouvindo você agora. Peraí. Eu dos 6. Eu estou aqui, eu tô aqui, gente. Para, Sander, para. Quem parou, quem ficou sem ser ouvido. O Sander tava... Sander, rebobina um pedaço. O Sander falou da vida dele e aí, de repente, tudo ficou um branco. Sempre que o Sander fala da vida Exatamente. dele, há um branco no universo. Porque a minha infância é, assim, uma verdadeira incógnita, né? Aí abriu-se, assim, aquele buraco negro pra sugar as informações e voltou tudo ao normal agora. O Sander falou da infância, é a maquininha do Men in Black de apagar a memória. Mais ou menos por aí. É melhor não lembrar dela. Meu pai resolveu botar o meu MSX2 colorido e queimou ele. Ué, seu MSX2 não era colorido? Foco rápido. MSX2. Um amigo meu do Giovanni teve um acidente com o MSX2 dele que foi tacado na parede pelo pai que saiu de casa. Não sobrou nada do computador, mas a placa de 2 sobrou. Eu peguei e comprei a placa de 2 mais dele e eu mesmo fiz a adaptação dentro do meu micro. Só que eu fiz a adaptação do tipo, só tira fio de um lado, solda do outro. Tira fio de um lado, solda do outro. Funcionou. Só que ninguém me avisou que pra botar ele colorido tinha que trocar o cristal. Entendeu? Você ligava o preto e branco mesmo? Entendi. Aí eu utilizava ele preto e branco. Eu tava feliz, eu tinha MSX2. Mas meu pai cismou que entendia de eletrônica e queria fazer funcionar colorido. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Mas eu não tinha monitor colorido naquela época. Eu só tinha monitor da Gradiente. Colorido pra mim não fazia diferença. Ele meteu a mão no meu micro sem eu ver e queimou meu micro. Dá pra ver que a cada 2 episódios ele cita esse fato. Ele cita e apaga a nossa memória junto. E apaga pra não lembrar do fato. Mas enfim, voltando aqui à infância aqui, na época dos Adventures CP400 Color, o Bob Withers, junto com o Stephen O'Dia, eles conseguiram dar uma inovada, fugir um pouco do modelo de texto clássico dos Adventures da época do TRS Color e trouxeram um pouco a abordagem mais da Apple, dos Adventures de Apple, que eram 2/3 de tela, com gráficos e 1/3 com texto, sendo que tem umas peculiaridades interessantes. O Color não tem esse modo.
modo. O TRS Color não tem esse modo de texto e gráfico. No modo gráfico você não tem texto, no modo texto você não tem gráfico. Não tem um meio termo com isso. E ainda tem o fato que a alta resolução do Color, ela é restrita a 256 por 192 e 2 cores mais Color Artifact. E eles conseguiram utilizar essas restriçõezinhas aí para criar umas pérolas muito bacanas. Inclusive pequenas animações gráficas, como é o caso do Callisto Island, Black Sun Toon, tem o tic-tac do relógio na sala do professor Lagarto, né? Isso. E você tinha o Black Sun Toon, quando você aparecia aquelas imagens vultuosas assim dentro dos corredores do mosteiro, elas mexiam os olhinhos, viu os olhinhos piscando ali, né? O painel da nave Trackboyer também. Foram 6 jogos. Shenanigans, que é um camarada, um pobretão numa cidade de grande saindo pra achar um pote de ouro dos Leprechauns. Sea Search, que é uma aventura submarina também de achar um tesouro. Callisto Island, que é descobrir o mistério do professor que inventou uma máquina de teleporte. Black Sanctum, que é evitar que uma seita de monges malignos traga o capeta pra Terra. Trackboyer, que é você é comandante de uma nave com aventura espacial, né? Descobrir a cura de um vírus pra trazer pra Terra. E o Vortex Factor, que é viagem no tempo. Você vai a vários pontos no tempo. Você quer uma variação muito grande de enredo. São excelentes esses jogos. Altamente recomendados. Mesmo que você não tenha um coco, arruma um emulador. Você pode baixar os bins desses adventures. Dá pra gerar imagens de discos. São muito legais. Completar mesmo, eu só consegui completar 2, que são o Black Sanctum e o Trackboyer. Aliás, o Trackboyer é um jogo que você, Sander, nunca vai conseguir completar, porque pra você virar o jogo, você precisa pegar numa aranha. Bem, mas eu vou te falar que eu terminei ele, a Salvação pra Terra e a Plantinha, cara. Sim, mas você precisa... Inclusive remete muito a esse filme do Wall-E. Putz, é verdade. Remete muito ao filme do Wall-E. Aquele da baleia? Aquele é o Willy. Faz a pergunta ao Renato. Renato, você teve algum contato com esses adventures do Coco? Não, eu quase não tive muito contato com o Collor. Aliás, eu não gostava muito do Collor, porque lá na revista tinha aquele grandão, o C64, né, que eles chamavam, Collor 64. Aquele do Rio. Da LZ. Da LZ. E eu achava ele muito desajeitado, muito ruim. Eu fiquei muito entusiasmado quando a Prológica lançou o CP400. Ele falou, opa, esse aqui vai ser legal, vai ficar bonito e tal, mas aí demorou um pouco pra sair, aí já começou a aparecer, as notícias começaram a chegar do MSX, de coisa, tá falando, vamos esperar, parece que esse MSX vai ser mais legal do Collor, então vamos esperar pelo coisa. Mas eu tinha uma vontade, eu via nas revistas estrangeiras, na época do ZX81, o anúncio do Collor, esse era $100, me parece, o preço dele, e eu imaginava que ele foi, pô, como é que eu vou mandar trazer um computador desse aqui pra cá, porque ele tinha teclado, né, o ZX não tinha, então eu era doido pra ter um Collor daquele lá, mas nunca tive, nós tivemos lá na revista o TRS modelo 1 original, modelo 3 original, mas Collor original a gente nunca teve. Essa tara de infância de ter um Collor original mesmo, eu só fui realizar há pouco tempo atrás. Eu sempre tive o CP400 Color 1 e 2. Inclusive, meu CP400 Color 2 está comigo desde sempre. Hoje, há pouco tempo atrás, fazem meses atrás, eu consegui um Color 3 e um Color 2 original. Nossa. Consegui comprar no lote. Né? Ele era pequenininho, né? Bonitinho, assim, pelo menos na propaganda ficava a imagem. A gente que estava acostumado com esse teclado horroroso do GX. Nossa, esse é o e colorido ainda. Não é? Não, tô vendo. Era tudo que a gente queria, né? Colorido, com tecla pra você apertar. O teclado dele é bom. Você fazia programa sem precisar digitar tokens, né? Combinação de teclas. Era tudo que eu queria. Falei, pô, eu quero um desse daí, entendeu? E mas naquela época era Microsoft Basic. Só que naquela época, você já, pra alguém vindo dos Estados Unidos, conhecer alguém que viesse e trouxesse, era difícil. Não tinha jeito, entendeu? E era barato, acho que, se não me engano, era $100 que custava. Era uma coisa assim que não era assustadora. Mas era o acesso. O difícil era o acesso, né? E a Prológica perdeu o time. Ela demorou demais pra lançar o Color aqui no Brasil. E ela lançou ainda errado. Ela lançou o Color aqui no Brasil, baseado no Color 2, quando lá fora já tinha um Color 3. Nem era Color 2, era Color 1. Tá certo que, sob a perspectiva do software, não fazia a menor diferença se o mic fosse Color 1 ou Color 2. Era só questão da integração dos chips. Então, como era clone mesmo, era clone do 1/2. Mas era 1,5. É o Coco 1,5, pronto. É um Coco 1,5, verdade. Mas esse negócio de perder
isso aí todo mundo perdeu, tem uma história. A gente conversou sobre isso enquanto lá em São José dos Campos, sobre a história no caso da Gradiente com o MSX2, com o MSX2, essas coisas assim. Acho que agora a gente falar disso favas contadas. Uma outra você imaginava que em algum momento a reserva de mercado ela fosse acabar, né? Eles não esperavam que um dia a reserva de mercado simplesmente fosse eliminada. Não, eles sabiam que ia acabar. Foi o tal do Mac 512 que deu chilique nos americanos. Voltando a falar... Coco para a corna da Microdigital, fabricante de pizza. Só para terminar a parte de Adventures de Coco, uma outra software house que fez alguns Adventures de nota a Datasoft, os dois principais sendo os Sands of Egypt, né? E tem tempo, se você andar demais no deserto, você morre de sede, ao contrário de todos os outros Adventures que são, tipo assim, são quantizados de acordo com as suas ações. Você pode deixar o jogo e ir jantar e voltar, que a ação fica no mesmo lugar. A ação espera você. O Sands of Egypt, só um adendo, um grupo brasileiro fez um clone dele para Apple II chamado... Está na próxima... Calma, nós vamos chegar lá, o Sands of Egypt. Isso está na próxima página da pauta. E o outro Adventure da Datasoft foi um Adventure baseado no seriado Dallas, que o seu objetivo é investigar os crimes do JR, né, o malvado. Quem matou o JR? Tá de sacanagem. Sério? Dallas Quest. Acabo de botar o link aí na pauta. Eu tô vendo aqui. Dá uma olhada. Você começa o jogo conversando com a Sueli, que contratou você para investigar o JR. Se você errar no jogo, acontece o que tá aí na direita. Você vira uma caveira com um chapéu de cowboy. Ou seja, o JR manda você pro buraco. Isso. Realmente, Dallas não teve 12 temporadas, não era à toa, né? Não teve não é na Rússia Soviética, mas no Texas dos anos 80, JR mata você, né? Mata você e toda a sua família. Isso. Indo pro leste... vamos um pouquinho vamos sair dos Estados Unidos, vamos lá pro outro canto, né? Sim, pra dar uma voada lá por questão que isso foi feito na Inglaterra, em particular, para o Spectrum, muito conhecido, né? Muitos jogos foram portados para ele, e muitos desses aí apareceram em outras plataformas. Sim, eu peguei o top 5 do World of Spectrum para ter uma referência do que rolava na Europa, no nível de aventuras. Então você tem o primeiro, o Bugsy, de 1986, da St. Bride School. Parece que é escrito por uma mocinha, Priscilla Landbridge, essa mocinha aí, utilizando o Quill Adventure System, que era uma ferramenta para criação de aventuras. Eu acho que foi nela que foi feita a Lenda da Gaja, não foi nessa ferramenta? A Lenda da Gaja do Spectrum, claro. Não foi nessa não. Adventure Graphic Creator, acho que foi. Foi na Quill, não. Deixa eu ver se eu coloquei a anotação aqui. Portado para Amstrad CPC Commodore 64. O Hobbit, de 82, da Melbourne House, que dispensa apresentações, né? Lançado também para Amstrad CPC, BBC Micro, Commodore 64, MSX, fora versões não oficiais para o Commodore Plus 4. Inclusive, vendido no Japão, tá? Credo. A versão do MSX foi vendida no Japão. Ao quadrado. Agora, sabe, o mais curioso é que na sexta posição tá o Lord of the Rings. Como o Hobbit teve mais gente interessado no Hobbit. Ao contrário do livro, né, que o Senhor dos Anéis vendeu mais do que o Hobbit, apesar de vocês terem vendido horrores, o Adventure do Hobbit foi mais interessante pro pessoal do que o Adventure próprio do Lord of the Rings. Tem várias coisas, ou ele é melhor do que o Lord of the Rings, mais bonito, mais bem feito, ou simplesmente o pessoal ia da ordem, pegava o Hobbit primeiro, ficava empacado no Hobbit e não comprava o Senhor dos Anéis. Exatamente. Pô, mas os caras leram o livro, pô, fala sério. Pois é, eles não leram, eu tô adolescente, eu sempre não leio o livro. Lá eles leem na escola, lá é Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis e Hobbit na escola. Exatamente, em Inglaterra é outro nível. Seguindo o roteiro aqui em terceiro lugar tem o Runestone, que é uma aventura medieval, republicado por uma tal de Firebird, ela é uma empresa chamada Games Workshop, que parece que ela fechou, foi comprada, e quem republicou foi a Firebird, dispensa de apresentação, né? Skylet, em quarto lugar, é uma aventura baseada numa história do Isaac Asimov, ou seja, ficção científica, escrito por esse cara com um nome impronunciável, deve ser polonês, o Stefan F. Ufnowski, para o S-Gold. Aí, João, o S-Gold. João, o S-Gold. Beleza maravilhosa. Detalhe, o Ufnowski deve ser um caçador de UFOs russo, né? Ai, Jesus. Ou polonês. Mais ou menos. Não, mas João, eu botei assim, esse cara ali também foi responsável por fazer o Master of the Universe para Spectrum e a versão do Caça-Fantasmas 2 para Spectrum. Que ficaram, uma bosta.
Vai lembrar que esse Keila foi pra... Vai lembrar que esse... Uma bosta é ótimo. Vai lembrar que esse Keila foi feito pra Amstrad também. Teve porte pra Amstrad CPC, BBC Micro e Commodore 64. E em quinto lugar, em paralelo, 2 jogos. Um da Melbourne House, que é o Sherlock. Não é a série da BBC de agora, por favor, tá? Não tem nada a ver, por favor, gente. Tá? É baseado nos livros clássicos do Conan Doyle. Aliás, repararam uma constante na Melbourne House? Literatura? Sim, entre outras coisas. E o Valkyrie 17, feito Tony Barber, e o Simon Dustin, que foram os caras que fizeram tanto o Arkham, que é um jogo de tabuleiro, original de Apple II, e o Cauldron pro Spectrum. Cauldron é aquele jogo da bruxinha. É da bruxinha, né? Que aparece ela mexendo no caldeirão na tela de chute, né? Que originalmente, se eu não me engano, é do Commodore 64. É do Commodore 64, com certeza. Então, assim, há uma... Já notou, o próprio João já citou, mas isso já está claro desde o início do episódio, uma estreita relação entre literatura e jogos de aventura, e a coisa chegou a tal ponto que, em 1984, Michael Crichton, o cara que escreveu o livro que depois deu origem a um filme que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, O Pacto dos Dinossauros, entre vários outros, escreveu um roteiro para um advento chamado Amazon, que teve porte para Apple II, Atari ST, Commodore 64, PC-DOS, Macintosh e MSX. Uma versão meio bootleg espanhol para MSX, mas muito louca, que se vale de a referência. Caraca, cara, eu nunca ouvi falar do porte MSX, Cacilda. É só o cara que postou na Mob Game. Provavelmente deve ter dinossauros na Amazônia do Michael Crichton. Não, tem coisas bizarras. Tem uma arara, Sérgio. Tem uma arara verde. E tem guerreiros. O Digital Antiquarian, o cara do blog Digital Antiquarian, esqueci o nome dele. Ele fez um tratado... Qual é o nome? Jimmy Maher. Ele fez uma debulhada desse... Jimmy Maher, isso. Tá bem ali no header do... Ele fez uma debulhada desse jogo e de todos os outros adventures da Trillium. Eu acabei de botar aí o link do review dele do Amazon. Eu acho que foi comentado no Retrocomputaria Plus há algum tempo. Se não desse, de algum outro adventure que ele falou. Também da Trillium. Fahrenheit 451. Essa software house se especializava em fazer adventures baseados em livros. E aí, fechando essa parte, indo pra Europa, vindo pra América do Sul, mais precisamente Brasil. Ei, peraí. Na Europa tem uma coisa que faltou. Fala. Laerância. Ah, os adventures espanhóis. Pô, na realidade... a gente esqueceu os adventures espanhóis. Verdade. Na realidade, o Laerância não é espanhol, ele é francês. A gente jogou a versão em espanhol. Ah, tá. O Laerância é a versão da Infogrames, ele era francês, mas pro MSX ele saiu, a gente jogou a versão espanhola. E da Espanha, a gente jogou Arquimedes 21, ou 23, se não me engano, Cobras Ark, Aventura Original, Don Quixote 1 e 2, e tem mais jogo, eu não tô lembrando. Tem, aí também. O Arquimedes 21, eu não lembro se é 21 ou 23, ele era de ficção científica, ele era de espaço. Rabato. Esse eu não lembro. Jabato? Rabato. É Jabato. Ah, Rabato. É Rabato de Jaguro, né? Alguma coisa assim? Era um jogo que eu não conseguia sair da cela. Esse era um jogo que tiveram tem versões para MSX. Frio pra isso. Não. MSX, Spectrum, provavelmente Amstrad e Commodore 64. Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria. Aliás, assim, vamos também não citar esse próximo assunto, porque assim, é melhor o pessoal ir lá, que é coisa pra caramba. Se citar, é melhor a gente só citar muito por alto, porque senão a gente vai abrir, a gente não vai gravar umas porcarias nenhuma, que a gente vai parar todo mundo pra ler, né? Sim, vai acabar que nem o César que tá lendo sobre o aniversário dos 50 anos do beijo. Pois é. Só pra quem não sabe, é um mega post no Hackaday sobre a Vintage Computer Festival. Edição 9.1, né? Foi a 10ª edição da Vintage Computer Fest. Isso. Infelizmente ela não aconteceu no passado, porque a Sandy não deixou. A Sandy não é a irmã do Júnior, mas sim o Furacão Sandy. Então, esse ano... Inclusive, pela alusão, não faz nenhuma realmente com a Sandy do Júnior. E de Furacão não tem nada. A minha quase vizinha. Então, quem quiser ler, não vamos nem abrir, senão a gente não vai gravar umas porcaria nenhuma, a gente vai ficar só lendo o que tá lá no V7. Tem muito vídeo, tem muito material, tem muito link. Façam isso depois do expediente, pra vocês não tomarem as porra do chefe, por favor. Mas se fizerem depois do expediente, estejam atentos para não ficarem perder a hora, ficar vendo, e quando vocês verem vai estar amanhecendo. Eu só vou falar uma coisa pra deixar o pessoal bolado. Logo de cara, uma das primeiras fotos é o Altair. Ô senhor, que merda. Ai! Assim, até deixei nossa pauta aqui, o meu destaque que eu parei pra ler, que é o sistema de montagem do seu próprio Swift Card. Swift Card é uma história muito interessante. Swift Card deveria ser o Mac. Era o Mac, né? Era o Mac, assim, a ideia original do Jeff Raskin, quando o Steve Jobs escanteava
criado dentro da própria Apple. Tomou o projeto do Mac para si, o Jeff Bezos saiu, montou uma empresa chamada Information, uma coisa que eu esqueci o nome, sim, sendo bem por alto, e lançou o SwiftCard, que era tipo um computador para a pessoa comum. Ou seja, o cara ia sentar e ia fazer lá o texto dele, lá o calculadora, enfim, e etc e tal. Um cartucho com ROM. E eu acho até que o mais interessante era o fato de que ele não contava com a noção de arquivo. Isso, cada projeto que você trabalhava era um disquete. E mais com isso, o que ele podia fazer? Que era mais legal. Tipo, você tava leitando. Você ia parar pra jogar Karateka. Quando você voltava, tava exatamente no mesmo ponto que você começou. A abordagem de algumas ideias de programação hoje em dia, tal como o NetBeans. Deu origem depois, a ideia do jeito deu origem ao computador. Talvez um dos computadores mais estranhos já feito, que foi o Canon Cat. O Canon Cat, verdade. Tava lembrando dele. Entendeu? Que é um computador que, assim, honestamente, um dia eu pretendo ter contato com, mas é tão difícil arrumar um. Mas enfim, vamos deixar pra lá, porque tem muita coisa, tem trocentos vídeos da Commodore, etc e tal. Tem a Fran, tem o... qual é o nome do cara? O Ben... Não, o Bill. O do Commodore 128. O Bill Hurt. Bill Hurt, tem vários vídeos do Bill Hurt, tem outro cara da Commodore. O Dave Haney. Explicando o que era desenvolver dentro da Commodore. Quero fazer uma amiga dentro da Commodore. Esse vídeo eu tava vendo, comecei a assistir, mas depois eu vou pegá-la para ver com calma. Aliás, já que a gente falou de Bill Hurt e Dave Haney, vamos pular mais um item aqui, depois a gente volta, né? Que é o Commodore Pi. O Commodore Pi. O projeto em si tá até parado, eu tenho que ele tá parado, né? Que era a ideia de fazer um sistema operacional completamente para o Commodore 64, usando o bootstrap do Raspberry Pi. Usando a plataforma do Raspberry Pi. Mas o que eu acho que é o mais legal dessa notícia é que, além do próprio Bill Hurt ter postado, o Bill Hurt e o Dave Haney participam ativamente nos comentários. Meu Deus. Eu tô vendo agora. Eles estão participando ativamente, conversando um bocado. Inclusive, eu já testei uma brincadeira beta aqui no meu Raspberry Pi e funciona, hein? A ideia deles, assim, não é como você dar boot num Linux ou dar boot num outro sistema operacional ou no... Dar boot num Commodore nativo, não é um emulador. No RISC-OS, né? Você boota numa coisa que, né, um misto, emulador de Commodore 64 e Commodore 64. Na verdade, ainda não chegou nem na parte de emulação, Giovanni. A parte que eu testei aqui... já é azulzinho. Ele já é azulzinho direto, ele só simula mesmo a parte do base do Commodore e algumas partes da ROM dele, que é bem interessante, que ele tem até poucos que você pode dar pra simular algumas funções do Commodore, tipo inverse vídeo e etc. Ou então fazer aquela sequência de poucos pra fazer um plot, né, João? Né, João? Mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Mas ele ainda não tem nenhum suporte a som, não tem nada similar, ele só tem a parte mesmo da programação Basic. E a nível de compatibilidade, se você pegar um Basic de Commodore 64 nativo mesmo e rodar um PRG nele, ele roda. Não, eles pegaram o Basic lá do Michel Steele, que é um Basic desassemblado e transformado em C. É o próprio Commodore Basic. Inclusive com o 86502,1, tá? E aí a gente volta. Aliás, já que o João já programou em Basic, quer fazer um POC, e aí, João, o que é esse computadorzinho aí que eu achei que deve ser a sua cara? Com certeza. A pena que eu não achei imagem, né? Tô abrindo aqui, Tiny Basic, calma aqui, feito com um shield de Arduino, usando Tiny Basic, a biblioteca de saída para TV e um biblioteca de conexão por teclado PS2, um pouquinho de código, uma bateria, e mais uma meia dúzia de 10 centavos pendurado, 14K de RAM livre e uma saída de imagem, saída para um vídeo composto. Dá para se sentir no micro clássico, talvez. É uma tela texto que dá para você ler sem óculos. Tá bem, né? Eu realmente acho que o mais interessante desse micro é justamente a sacada do cara, de que talvez os microcontroladores sejam a versão segunda década do século XXI, né, do que seria as CPUs de 8 bits, né? Até porque a maioria dos microcontroladores são de 8 bits. Alguns até 16, inclusive. E pra fechação Hackaday... Opa, posso contar essa? Sangue tripas, né? Explica essa história, Giovanni. Sim, esse aqui eu tinha deixado pro Juan, mas parece que o Juan teve que ir às pressas fazer uma cirurgia, parece que ele tá vendendo um rim pra comprar aquele microbi lá na Ultimate Edition, né? O último que tá no estoque dos caras. Então ele não pôde participar dessa gravação. Basicamente é o seguinte, o Juan também é um usuário do VZ300, por isso que ele foi deixado aqui pra brincar com isso. O sujeito, ele tinha um VZ300 da VTEC, cujos dois integrados do bicho tinham queimado, e eram justamente os dois customizados. Eles são chamados
chamados de U01 e U02, se não falha a memória. Então, o que restava pro cara? Vou tentar achar um outro bicho desse no Dick Smith VZ300, é o nome da máquina. Que a VTEC também vendeu, no caso do VTEC Laser 310. Sendo assim, o cara não tinha lá muita opção do que fazer. Chama-se GA003 e GA004. Ele resolveu fazer aquilo que nós chamamos carinhosamente aqui, né, de plantação de 74LS. Ele refez esses dois customizados, fez um pequeno jardim suspenso da Babilônia dentro do computador e montou os bichinhos lá, o seu bonsai de 74LS. Nossa, mãe. Pelo visto, o micro não tem muito espaço, deve ter ficado lindo por dentro. Ah, tem um vídeo aí que vocês podem apreciar e se divertir bastante com a placa protótipo e o 74LS reluzindo por sobre. Aliás, esse computador aqui é da série Carinhas que usa os 80 com 6847, né? Da série Máquinas Malucas que vieram da Ásia e que seguem um padrão. Que padrão, né? Padrão delas próprias. A falta deles. Padrão dela própria. Tipo esse meu MZ700 aqui da Sharp, ele é compatível com ele mesmo. Não, pelo menos esse aí tem a linha da Sharp. A Sharp tem uma linha de micro. Não, ele foi o precursor. A linha veio já com o MZ800, que era retrocompatível com o MZ700. Isso. Mas na verdade o MZ700 é ele compatível com ele mesmo e nada mais. Sim, tinha que começar de algum lugar. É verdade. O caso dele é igual ao do NEC PC 6001, que aliás talvez seja o pai dos micros bizarros de Z80 mais 6847. Não, se bem que tem esse FM7 aqui também, que ele é meio bizarrinho também, cara, e é Z80, né? Não, FM7 é 6809. É verdade, FM7 é 6809. Sander, toma o fosfosol, Sander. Fica enrolando aí, não toma esse comprimido, dá nisso. Aliás, são 2 687. 2 fosfosol, tá certo. 2 fosfosol pra você. E assim, gente, com a nossa pequena plantação, esse pequeno bonsai de 74LS, encerrou a sessão Hackaday, né? Sim. E vamos para uma outra sessão. César? A sessão Nossos Compadres. A sessão dos Monopasta. A sessão dos Os Brother. O Brotherhood. Vamos começar primeiro com o Ritcho. Quer falar essa, Sander? Fazendo a alegria da galera? Será um prazer. Pô, eu só não vou sentir mais prazer porque é do meu parceiro Ritcho. Boiola! Mas, vamos lá, né? Desculpa aí que foi mal, cara. Eu te adoro, brother. Mas falar de jogo de amiga não tem muito o que falar, né? Mas vamos tentar. Nosso amigo Ritcho-san. Nosso amigo, o cara juntou tudo aí. Nosso amigo Ritcho. Mistura de Ritcho com amiga. É mais ou menos por aí. Ele fez uma resenha de um smash-up até interessante pra ser educado, chamado Project X pra amiga. Um joguinho assim, tipo, ele dá nota 9, né? 95% aqui, etc. Eu não daria mais do que 10%, mas o jogo é bem bacana, tá? É um jogo side-scroll, bonzinho, de nave, com um gráfico muito interessante, muito cara assim de anime, som bem feito, imagem bem feita, pede pouca coisa do seu amigo, só algumas aceleradoras, assim, tipo uma pequena fortuna. Você... Não pede nada, não, essa máquina. Não, tô exagerando. Mas enfim, dê uma lida aí, o link. Aliás, teve uma discussão enfurecida no grupo do Facebook sobre esse assunto aí. Iniciada tal Alessander de Souza Goulart? Não, é o Sander e o... acho que é o nome dele agora. Pac-Man, Alexandre? Não, Pac-Man não. Sobre esse jogo aí. Ah, sim, o Luciano. Rafael Chatterton. Rafael, é. Outro brother nosso. Sim. É porque é o seguinte, gente. O jogo não é ruim, mas pra quem joga Space Mumble, qualquer outro jogo de nave acaba se transformando ruim, entendeu? É uma referência muito distante. Nós temos um micro de 16 bits com capacidade que teoricamente deveria ser muito maiores, de som, imagem, até mesmo a jogabilidade deveria ser melhor. Nós temos um micrinho de 8 bits cujo a Konami tinha que tirar água de pedra pra fazer alguma coisa, e ela tem um smash up fantástico. Não é leite de pedra? É leite de pedra, é água de pedra. Tirar água é mais fácil. E é shmup, não é mashup. Mashup. Você confundiu, é shmup. É verdade. Shot Nap, é um shot joguinho de nave. Joguinho de nave, pronto. Exatamente. A Konami lá atrás, nos idos de 80, ela fez um 80-90, ela fez um jogo, alguns jogos, mais um em destaque, que é o Space Mumble, que é um primor de tecnologia em cima de uma máquina que não tem 1/3 das capacidades que a máquina que o amigo deveria ter. Mas o Mumble leva o MS2 o 2 Plus no talo, tá? Não, 2. Com certeza. Roda 2, ele não precisa de 2 mais. Mas eu falo pegando tudo 2 Plus, por
conta do Scroll. Sim, e tem uma gambiarra pra rodar no 2, que ele faz o... Não, ele foi feito pra... Não, ele foi feito... Eu sei, eu tô falando de set screen. Ele foi feito pra MSX2. Pra MSX2 Plus é que ele aproveita o set scroll. Set scroll, exato. Eu posso agora explodir o cérebro do Sander, caso ele não saiba? Diga. Tirando as 16 linhas de cima, todo, que é screen 5, o resto é screen 4, tá? Sim, eu sabia, eu sei disso. Ou seja, aquilo é screen 2, com outro nome. Aquele jogo ali é magia negra pura. Magia negra, não, e pior ainda. Aí você me diz que já que não foi a Konami que fez, então a Konami, vírgula, porque depois os fãs fizeram a continuação do Space Mumble. Os fãs não, o fã. O fã, diga-se, tem uma micro historiazinha lá, mas e tem coisas fantásticas, tipo eu jogando com o Daniel lá na MSX Rio. Perdendo, diga-se de passagem. Quando você entra dentro d'água, tem uma fase onde você joga meio no espaço, meio na água. Quando você entra dentro d'água, o timbre do som muda, faz exatamente como se você estivesse mergulhando. O timbre da música muda. Agora eu vou explodir sua cabeça, parte 2. Tem um jogo que faz isso antes do Mabel 2, só que com uma máquina bem mais potente chamada Super Nintendo. Sim. O nome do jogo é Axelay. E ele, por acaso, é feito por uma tal de Konami. E ele, por acaso, é feito pela tal equipe do Space Mumble, que depois saiu da Konami e se tornou a Treasury. Já ouviu falar dela? Claro que eu ouvi falar. Ele fez o clássico Ikaruga? Sim, eu sou apaixonado por Axelay. Então, pô, a gente tá falando dos melhores times de jogos de nave de todos os tempos. Sim. Crianças, já que a gente descambou do Amiga pra MSX, vamos continuar no Mano Passa MSX aí, vamos? Não, mas vamos aqui no Mano Passa aqui do Richo, parabéns pela resenha, ficou bem bacana, as screenshots que você tirou foram as melhores, tiraram as melhores cenas aí. Pessoal, pega o link no show notes aí e dê uma lida, vale a pena. O jogo é bom. Não se fia no Sandro, é louco. Oh my God. Dá ideia pra esse cara, não queria. Ele literalmente rasga dinheiro. Ele derrete micro clássico. O jogo é bom. É comparado com algumas coisas que eu tô acostumado, o jogo é bom. Dá pra jogar. Pô. Próximo. Popolon. O Popolon são 2K, né? Que inclusive tivemos com ele lá no Encontro de São José dos Campos. Tem trabalhado pesado com desenvolvimento para MSX. Fez um post todo em inglês explicando sobre todo o trabalho dele. Ele está desenvolvendo, inclusive muita coisa fazendo em Pascal. Ele está trabalhando com o desenvolvimento de ferramentas e softwares para uso nas interfaces IDE. O primeiro dele foi o MSX Dump, ele fez, um editor de discos. E ele tem outras ferramentas que ele está desenvolvendo, então o trabalho que ele está fazendo aí é quase um trabalho de formiguinha, né? Levantar informação, pegar e desenvolver, escrever código, testar, tudo. Mas é um artigo muito interessante que ele escreveu todo em inglês, está no blog dele. Ele está desenvolvendo um framework para ajudar a facilitar o desenvolvimento de ferramentas para trabalhar para software compatível com as interfaces IDEs. Neste episódio, ele está explicando como funciona uma IDE padrão Sunrise. Acabou se tornando padrão, né? Sunrise, para quem não conhece a história, teve gente que perguntou há pouco tempo a mim, mas a IDE não era aberto o código? Eu falei, nunca foi. A IDE do MSX surgiu o quê? Já tinha algumas interfaces SCSI, a IDE do MSX demorou muito para sair, foi desenvolvido por um dinamarquês, o Henrik Djurvad, que desenvolveu para Sunrise Suíça. E eles fizeram, e depois, posteriormente, o pessoal pegou e copiou o projeto desenvolvido no Brasil e fizeram modificações e melhorias, como, por exemplo, a IDE Maper, ou as atualizações feitas pela Ciel. Então, hoje em dia, inclusive, já com o Nectar, né, tem sido alvo de muita coisa, já ativo desenvolvimento do Konami Man, tá saindo algumas coisas bem interessantes aí para trabalhar com IDE. E cá entre nós veio em boa hora esse projeto do Popolon de pesquisa, de desmiuçar a coisa, porque as IDEs estão se tornando simplesmente periférico mais vendidos para os usuários de MSX de hoje em dia. Cara, convenhamos, né? Só quem gosta de usar fita cassete e disquete na MSX hoje em dia, com todo respeito a quem usa, é masoquista. Não, que nada. Só porque o pessoal gosta de botar milho, ajoelhar enquanto carrega o Dragon Ninja. Viver perigosamente. O pessoal ajoelha no milho e bota e leva um expert nas costas, né? Mais ou menos. Exato. Por aí. Fica segurando o expert enquanto carrega o Way of the Tiger. Com data corder da CCE, que tinha um buraco para regulagem de azimuth com uma chavinha de Philips. Um chavinha de magnésio de Philips. Falando em carregar expert nas costas, um abraço pro Márcio Lima, que já carregou 2. Yes, we can! Ceia! Queime seu cosmo, Ceia. Então, daí a gente encerra a sessão dos Mano
passa. E vamos fazer rapidamente a relação dos posts mais lidos do Rap Computaria nos últimos tempos, entre a última gravação e essa. Vamos lá. Cadê o papel de pão? Das notícias, tivemos alguns, vamos comentar alguns posts mais lidos do Rap Computaria Plus. Temos aqui, por exemplo, da Caverna do Tesouro. A Caverna do Tesouro foi encontrada e fica no Kansas. É um bem recente. A história é o seguinte: um colecionador do Kansas resolveu se desfazer da sua coleção, que estava guardada e devidamente organizada, guardada em um galpão alugado, uma coisa tipicamente americana. É só você assistir um Quem Dá Mais da Vida no ENI que você vai ver. Ou O Silêncio dos Inocentes. Então ele pegou, abriu, liberou, aproveitando o ensejo da Kansas Fest, o maior evento de Apple II do mundo. Aproveitando a Kansas Fest, ele chegou, liberou, e um grupo de interessados, munidos de uma pequena picape, pararam lá, entraram no storage e foram lá e fizeram a limpa no storage do cara. Encontraram de tudo, inclusive um Coco 3. Tem muita coisa. Encontraram Apple II completos, drives de disquete, muita documentação, muito software, disquete pornografia aqui, inclusive. São fotos do Steve Jobs pelado. Meu Deus do céu. Que merda. Uma unidade de drive que eu não tinha visto, com 2 drives juntos. Disque Duo. Muita coisa, muito disquete, software original. Gente, muita coisa. Um clone bizarro alemão de Apple II. Software original. Eu tô vendo o Coco 3 aqui. E um Coco 3 perdido no meio da bagunça. O Juan deve ter ficado louco quando viu esse Coco. Deve ter ficado doido quando viu. Muito interessante. Pra quem achar, a Caverna do Tesouro foi encontrada. Não é apenas no Adventure do nosso episódio, nem no Colossal Cave desse episódio quando vocês estão ouvindo. Em falar em Caverna do Tesouro, a Microsoft está fazendo uma campanha aí, inclusive parece que eles já vão começar a escavação no deserto para procurar os malditos, lendários cartuchos da... E sabe o que eles vão achar? Nada. Petróleo, talvez, não duvido nada. Como já dizia o Eike Batista, a diferença entre eu e ele no fundo do poço é que ele encontra petróleo, né? Não, mas Sanders, tem que entender o seguinte, assim, vamos esperar que eles encontrem os cartuchos do ET, a Arca da Aliança, o Santo Graal e uma cópia do Palhada City. Putz, não é? Olha, o mais difícil vai ser achar a cópia do Palhada City. Palhada é o problema. O resto o resto você acha fácil, mas o Palhada City... É verdade. Achamos 2 Arcas da Aliança. Olha, o Palhada City vai ser uma coisa assim. Enfim, vamos pra frente? Vambora. E o compra que eu garanto? A ideia de... Você já conhece. Giovanni, faz o seguinte, fala, você que fez o post, comenta assim. Eu resolvi fazer o padrão da grande imprensa brasileira na internet e resolvi requentar alguma matéria de fora. Na verdade, eu já tinha reparado nisso, que é um padrão que você tem muito lá nos Estados Unidos, principalmente, de pegar algum ator famoso, alguma personalidade, para botar o cara para anunciar. Então, eu resolvi fazer uma apanhada aí de quem foram os grandes anunciantes, que é coisa que não teve aqui muito no Brasil. O computador, muito recentemente, foi anunciado para o grande público, né? Então, eu fiz uma publicação lá pegando as curiosidades, como o William Shatner, que vendeu para a Commodore, o Roger Moore, que vendeu para a Spectra Video, que é uma propaganda que parece um fundo, uma contracapa de maço de cigarro, né? O nosso amigo Bill Cosby, vendendo para Texas. Inclusive, ele disse que não existe coisa melhor, não existe uma opção melhor para você comprar um computador que a empresa te dá $100, que era o desconto que a Texas começou a dar, porque é o início da briga deles com a Commodore, da queda de braço. O Tommy Tutor, que foi vendido pela Sarah Prussa, com uma espécie de Ana Maria Braga, ou seja, já é tudo para não comprarmos um computador. O meu predileto, assim, que a razão pela qual a Rádio Shack acertou em cheio, né? Ela resolveu achar não um cara que vai ler um script, um cara que escreve script, um cara que fala sobre o futuro e muda o futuro. O próprio Isaac Asimov. É verdade. Isaac Asimov no alto das Suíça, né? Não é? O único ser humano que tinha envergadura moral para usar suíças em pleno século XX. Era ele e o Tio Patinho, mas os Patinhos eram pato, né? E permaneceram elegantes. E no Brasil, você achou uma referência, né? Uma pessoa. No Brasil, assim, a Eugênia, ela não pegou assim, autor, ou quem era apresentador, ou era um escritor, a gente pegou uma coisa completa. Pegamos o próprio Marlago, que é advogado, poeta, radialista, compositor e ator. Ele. E ele e o Mário Lago do lado, apresentando com a impressora da Eugênia, uma Amélia. Amélia, que era a impressora de verdade. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia.
Sensacional. Nos comentários lembrar que uma coisa que eu tinha colocado no cenário de fundo do apartamento do Capitão Kirk, na época, Almirante Kirk, no Star Trek 2 tinha um Commodore PET. Ele comprou no Mercado Livre. É o único dono. Dali mais notícia, temos ainda as moscas brancas segundo a ASC, os 3 MSX mais raros do sistema solar, quiçá da galáxia. Ou desse braço da galáxia. No universo talvez seja um pouco de exagero, mas a ASCII tem feito uma série de artigos comemorando os 30 anos do MSX, tem publicado em japonês, e acho que vai continuar até os 31, 32, 33, que seja. E segundo ela listou os 3 MSX que ela considera os mais raros, os mais difíceis de ser encontrados. O quarto que ela menciona é o Fujitsu FMX, que realmente é difícil. Quando aparece o Fujitsu, ele é vendido a um preço bem alto. Os que tinham os usuários de FM7 compraram para destruir. O Dragon MSX, que não está listado. O Dragon MSX da Eurohard, porque foi só protótipo, né? O Dragon ele é europeu, mas ele chegou a ficar pronto para ir para as lojas, mas a empresa faliu e literalmente pagou as pessoas com a MSX. E as 3 máquinas que finalmente aquela lista são o Oyama Industry MX 2021, que eu vou dizer, eu nunca ouvi falar. Aliás, essa máquina é MSX2, né? Sim. Porque tá com a peça do HAL Note. É verdade. E era usado para automação industrial. É uma caixinha tão simpática quanto a caixinha do Expert. Não, a do Expert consegue ser mais simpática. Vamos ser honestos. É bem toscão. É bem para ambiente industrial mesmo, né? O Paxson, né? O General Paxson PCT 50, que era aquela coisa de MSX embutido na TV, ou TV embutido no MSX, que seja. E detalhe, o teclado era vendido opcionalmente no caso do Paxson. Pra quem precisa de teclado? Pô, como assim? O teclado era vendido opcionalmente? Olha, você enfiava 2 joysticks, espetava o cartucho do lado da tela do monitor e ia jogar. Nightmare. Eu só vi Paxson à venda 2 vezes e o preço que fechou dos leilões não foi legal. E ambos estavam faltando teclado, né? Sim, eu vi um azul e um vermelho e os ambos estavam sem teclado. E o terceiro é menos raro, se bem que esse aqui o Ravose tem, pô. Não, o Ravose também tem um Paxson. Então não são tão raros assim. Que é o Mitsubishi TL-P2SH, que é um Mitsubishi que eu já vi esse Mitsubishi, já levou para encontro em Jaú, tiramos foto com ele. É um MSX de smartphone. Eu lembro. Só que, digamos assim, um pouco mais pesado, né? Telefone na carcaça, aquele bichão grandão. Por entendeu, ele tem todo o circuito de modem embutido e um telefone na tampa, literalmente. Você pode discar, tem um programa em mês que você cria uma agenda, você pode fazer o MSX discar sozinho pra você. Ou seja, é um smartphone. E tem outros também que não devem estar citados aí, mas que inclusive nem são citados como MSX, tipo aquele Legendador, né? Que o André pegou lá, que é um MSX completo. Não, ele não é a BIOS é diferente, é um da Sony. Na verdade, ele é uma placa do XD, do F1 XD. Tem outras coisas bem raras em termos de MSX que não estão listados aí, que pelo menos são. Tem o próprio ZMix também. ZMix, mas ZMix é videogame, né, cara? Mas é MSX. Mas é MSX, sim. Não, mas as coisas que vieram da Coreia são meio complicadas, né? Porque nem eles querem falar muito sobre isso. E tem MSX1 e MSX2. Não, o Samsung não é tão difícil de achar. Na Coreia. Não, fala isso pro eBay da Itália. Tem um eBay da Itália que estão pedindo 450 euros. Olha ali. Samsung. Exatamente igual aquele que você tinha, João. Se soubesse, né? Tinha guardado e vendia agora. Show maldito. Kill it! E aí dali, continuando, o diário nada secreto do jovem tradutor. A primeira parte da minha tentativa de traduzir um jogo. Se quiser eu explico assim rapidamente. Sim, tem vários jogos de MSX que são jogos norte-americanos que foram lançados no mercado japonês, obviamente em japonês, né? E que, sei lá, seria legal jogar no MSX. Um deles foi o Balance of Power, que foi o motivo dessa minha experiência aí. Eu descobri que o jogo tá em Shift Giz. Aí eu fiz algumas brincadeiras, descobri que dava realmente para fazer uma tradução. Esse aqui, no caso, é a primeira parte, né? Isso aqui me gerou um programa Imperial que tá no GitHub, que eu não vou postar na minha segunda parte, que ele extrai tudo que ele conseguir encontrar que se pareça com uma sequência de texto em Shift Giz e grava num arquivo que você pode depois jogar num tradutor da vida e ficar verificando se aquilo realmente vale a pena ou não como string do jogo. E tem um segundo programa que eu estou tentando terminar de desenvolver que vai fazer o caminho contrário, vai gravar aquilo que você escreveu na sua nova planilha
em cima da string original do jogo. E assim você fazer tipo um Translate Automatic da vida. Ô Giovanni, eu não entendi uma coisa. Você falou que o jogo é americano, saiu no Japão, você tá traduzindo? Assim, Balance of Power é um jogo que saiu pra MSI no Japão, em japonês, da Miniscape. O Mule. Aqui o Mule. Tem vários outros que foram feitos. Mule, Ultima e por aí vai. Eu peguei o Balance of Power, que era um que tinha sequências de texto conhecidas, como Brasil, Brasília, Estados Unidos, Inglaterra. Mas não existe versão ocidental desse jogo pro MSX, né? Não tem. Isso não. Que existe de outras plataformas. Isso aí. Ah, tá, entendi. Então, essa foi minha dúvida. Além disso, vamos falar o perigo que ronda no seu gabinete. Vamos tentar resumir. Foi uma dica do Rogério Kauer, que é basicamente evitar você pegar. Se você tem um micro clássico, tem aquela coisa de pegar e enrolar o fio. Um micro no videogame, pegar o fio, enrolar ele no aparelho, pare, desenrole agora, porque a borracha envolve o fio, é tratada com um produto que não é mais usado hoje em dia, um aditivo em PVC. Mas que era usado na época, né? Mas que era usado na época, tá? Esse aditivo pode migrar para fora do PVC e pode acabar danificando o gabinete do seu item, então querido, tão amado, porque ele pode gerar amolecimento e distorção em plástico do tipo ABS, sem contar problemas de calor causado pelos cabos. Hoje em dia eles já usam outras soluções para isso, mas então eu quero dizer com isso, você enrola o cabo no seu item clássico, é possível que ele já esteja marcado. Isso é uma coisa que você pode ver facilmente em máquinas que você compra com a caixa original. Você pode ver que o próprio material já dissolveu o isopor, que é muito mais macio, por assim dizer. Então fica aí o nosso informe. Serviço de utilidade pública. Serviço de utilidade retropública. E para encerrar a sessão de notícias como um todo, o post do Juan, onde surgiu a ideia do computador doméstico. Foram o Steve Jobs, Steve Wozniak, foi o Bill Gates, foi a MITS, que criou o Altair. Foi o Alan Sugar? Foi a Intel como meu processador? Foi o Alan Sugar? Foi o Douglas Engelbart? Foi o Olivetti? Foi o Vodacom Kit? Não, foi o Gato Félix. E aí tem um desenho de 1959 do Gato Félix. E com o Poindexter. O avô do Dexter. E um quadro sobre a cabeceira da cama que diz: casa é onde o computador está. E aliás, só um adendo. Poindexter, Dexter. Sim. Olha aí. Não duvide. Laboratório de Dexter. Os personagens são muito parecidos, tanto de conceito quanto de traço. Com certeza. Principalmente o Dexter em si, né? O Dexter em si é muito parecido com o professor Poindexter. Em resumo, o nada se cria, tudo se copia. Olha aí, você estava achando que o laboratório de Dexter era original. Não, eu já tinha citado isso pra minha filha, inclusive mostrei o desenho original do Gato Félix. Aliás, eu estou pensando seriamente em fazer um quadro desse pra botar no meu escritório aqui. Lar é onde o computador está. Ou no caso, lar é onde os computadores estão. Eu pensei em ganhar uns pontos e fazer a mesma coisa, só que botar com lar é onde a minha mulher e meus computadores estão, né? Eu ganhei até alguns pontos aí com essa. Lar é o sofá onde o Sander dorme. Mais ou menos por aí. Por isso que eu comprei esse sofá macio de suede, com um pé extensível, exatamente porque eu sei que eu faço muito bom uso dele. Nada mais justo que ter uma coisinha bem fresquinha, né? Digamos assim. Isso aí, bem por aí. Tem que ser, no caso pro Sander, tem que ser bem fresco e cumprimos a cota. Uhul! Então é isso, gente. Vamos fechar por hoje? São notícias? Vamos, né? Só assim, enquanto a gente tá conversando aqui, eu tô jogando Jungle Hunt no Commodore 64. Na verdade, crianças, enquanto começamos a gravar isso aqui, o Sander estava carregando o jogo no seu 1541. Pronto, mais uma pacote. Não, na verdade não. Na verdade eu tô jogando ele porque exatamente depois de 157 dias exatos, sendo que foi enviado dos Estados Unidos e chegou no Brasil em um dia, chegaram minhas GIF DOS. Pronto. E o legal é que eu fui tarifado. A GIF DOS me custou R$ 39,90 com 8 de envio, dólares, claro. Eu fui tarifado em R$ 65,75. Ué, tá certo, 60% de $39. Sim, perfeitamente. Só uma coisa, vamos fechar o episódio pra gente depois comentar a história. Vamos então, tchau. Essa foi rápida, hein? Gente, mais rápido todos os tempos. Gente, é isso aí. Nos vemos agora pra sessão de e-mails e comentários que virá daqui a 2 semanas no episódio 42. Espero que vocês estejam gostando da nossa conversa sobre a vida, o universo e tudo mais com o mestre Renato e Giovanni. Até mais. Gente, até mais e cuidado com o Gru. Ele espreita em cada canto escuro. É isso aí, gente. Cuidado e até a próxima.
próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, galera. Tchau. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.